Gravar. O negócio tá ali, beleza. Gente, então hoje vou abordar com vocês o capítulo 10 da apostila 2, tá? O capítulo 10, ele tá falando da África antiga. O que rola? Nós já tivemos 2 aulas sobre África antiga, quando falamos de Egito. Então, quando eu falei com vocês durante 2 aulas sobre Egito, já foi África antiga, já foi sobre África. Só que dessa vez a gente vai ver alguns outros povos da África, que são mais ou menos na mesma época que o Egito Antigo. Vamos ver 3, na verdade, especificamente 3. Tá? Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês. Share screen, please. Yes, please. Ok, go ahead. Vocês estão vendo esse mapa aqui que eu estou projetando para vocês da África? Só para vocês terem uma ideia um pouco do que eu vou falar. Atualmente, hoje, o continente africano tem 54 países ao todo. Vocês podem ver aí os vários países que tem nesse mapa atual. Só que em termos de civilizações e povos, o número é muito maior. São centenas e centenas e centenas. Durante a época antiga, também eram muitos. Quem mandou mensagem no chat? Durante a época antiga, também eram muitos. Tá bom. E daí que a gente pode dividir o continente africano em 5 regiões. Que são basicamente norte, sul, leste, oeste e centro. Só que cada uma dessas regiões tem um nome um pouco mais elaborado. Oi, fala, Sofia. Ih, vocês estão me vendo? Tá, beleza. Sofia, acho que é do seu vídeo. A Maite falou que tá me vendo. Show. Continuando aqui. Norte, sul, leste, oeste e centro. Temos, na verdade, 2 formas de dividir a África, quando a gente fala regiões da África. O norte, a gente chama de África setentrional. E o sul, África meridional. Essas palavras, setentrional e meridional, na geografia já são falando de norte e sul. Então, vocês vão ver essas palavras, setentrional e meridional, para muitas coisas, muitos continentes, povos e países. Qual é a região setentrional do Brasil? É a Amazônia. Região meridional do Brasil? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. O leste é chamado de África Oriental. Se eu tenho a oriental, eu vou ter a ocidental. E por último, eu tenho simplesmente a África Central. Essa é uma divisão em 5 regiões. África Setentrional, África Meridional, África Oriental, Ocidental e Central. Né? Dá para entender direitinho pelos pontos. Então, uma divisão é essa. Uma outra divisão, que é mais simples, na verdade, fala só de 2 Áfricas. Aí a gente pega nessa outra divisão
Pegando o continente africano, é mais ou menos assim. Bem aqui, quase no norte, existe o famoso deserto do Saara, que é o maior deserto quente do mundo. Por que deserto quente? Porque pode ter um deserto frio. A Sibéria, na Rússia, é um exemplo de deserto frio. Pois é, mas o deserto do Saara é o maior deserto de areia quente do mundo. Acima do Saara, a parte de cima, é a África setentrional. São 5 países, não lembro agora de cabeça, mas tem Argélia, Tunísia, Marrocos, isso. Marrocos, Tunísia, Argélia, Líbia e Egito. São 5 países da África setentrional. Como no meio tem o Saara, o que se fala? África do Norte setentrional, e todo o restante é chamado de África subsaariana. Ou seja, África abaixo do Saara. Também é uma forma muito comum de se falar de África. País tal fica na África subsaariana, ou seja, ao sul do Saara, abaixo do Saara. Tá? É verdade. Então temos 2 formas de dividir a África. Em 5, seria norte, sul, leste, oeste, centro. Que a gente chama de setentrional, meridional, oriental, ocidental, central. Ou África setentrional e África subsaariana. A subsaariana, porque né, é tudo. Uns 85% da África é África subsaariana, ou seja, grande maioria. Grande, imensa maioria. E aqui para baixo, na verdade, você não tem só deserto, não. Você tem muita vegetação, você tem florestas, savanas, você tem uma vegetação, enfim, lugares muito diferentes um do outro. Uns dos outros, desculpa. Tá? Hoje, especificamente, nós vamos focar na África setentrional. Eu vou falar de 3 civilizações antigas que são do norte, África setentrional. Uma delas já falei, é o Egito. Mas vou abordar outras aqui. A primeira delas, que é muito próxima ao Egito Antigo, é uma civilização que recebe 2 nomes. Ela é muito chamada de Kush, mas também, na apostila não fala isso, recebe muito o nome de Núbia. É um nome de mulher até, inclusive. Essa civilização, mostrando aqui na foto para vocês, cadê o mapa? Oi, mapa, tudo bom? Fica aqui no atual Sudão. Vocês estão me vendo aqui, imagino, né? Olha só, olha a tela. O Egito aqui no norte, vocês veem que o rio Nilo vem todo o Egito e continua nesse outro país, Sudão. Esse Sudão, na antiguidade, era esse lugar chamado Kush ou Núbia. Como são próximos, né? No norte está Egito, no sul está Kush, eles tiveram uma relação... Vai embora, calma, pelo amor de Deus. Voltando. Eles tiveram uma relação muito próxima e bastante turbulenta. Por quê? O Egito tem uma linha do tempo muito grande. Menor. E durante essa linha do tempo toda, eles tiveram uma relação muito conflituosa com esse povo de Kush e Núbia. Por quê? Importantíssimo. Essa região aqui tem muitas, na verdade, não sei se ainda tem, mas tinha minas de ouro. A região da Núbia tinha muito ouro, muito ouro.
desde a antiguidade. Então, logo cedo, o Egito estava ali na Núbia. Estava ali. Fazendo assim, uma coisa meio grande, de início, o Egito tinha uma relação com a Núbia de dominador e dominado. De início, assim, o Egito não atacava muito a Núbia. O que ele fazia? Vou botar aqui mesmo. Nessa diferença aqui, perto da fronteira do sul, o Egito colocou alguns fortes militares para proteção. Esses fortes faziam o quê? Forte militar, fortaleza militar. Era tanto para evitar que núbios fossem ao Egito e também para servir de base militar caso eles tentassem invadir a Núbia. Isso aqui bem no início do Egito Antigo, bem no início. Mais para frente, por volta agora dos séculos 16 ao 11 a.C., o Egito já está ocupando a Núbia. O Egito atravessou a fronteira e conquistou grande parte de Kush. Então, vira uma colônia egípcia. Botando aqui na imagem, de novo, o Egito veio mais ou menos até aqui, onde tem essa cidade chamada Khartoum aqui, veio até aqui, se não me engano. Então, ele conquista e ocupa esse território, militarmente falando, e vira uma colônia. Só que, com o passar do tempo, o jogo vira. O jogo vira. Passa-se os séculos. Enquanto que aqui, Kush é colônia, ou seja, estão sendo colonizados pelos egípcios, chega no século 7, o jogo muda. O jogo muda, o mundo gira, a ação roda. No século 7, quem é dominado é o Egito. A galera que antes vinha sendo conquistada e sempre explorada pelos egípcios, inverte. Eles conquistam o Egito. Isso aqui é mais fenomenal. Durante 50 anos, aproximadamente, os núbios ou cuxitas eram faraós no Egito. Na história egípcia, essa é a 25ª dinastia de faraós. Eles dominaram o Egito quase todo. Eles só não dominaram lá bem no norte, já no mar. Mas pegaram o Egito quase todo, o Alto Egito principalmente. Então, o que é isso importante? É mostrar que a relação muda. Durante séculos, eles foram dominados pelos egípcios. Séculos, uns 20 séculos, uns 2.000 anos. Durante os 2.000 anos foram dominados pelos egípcios. Chega no século 7 a.C., eles conquistam o Egito. Aqui, Kush e Núbia é um império. Eles são um império. Lembrando, eu falei isso acho que na semana passada ou na anterior. Qual a diferença entre reino e império? Um império conquista territórios, um reino fica quietinho. O império se expande, ele domina outros povos. Tá? Militarmente, ele mandou o exército, né? Conquista. Vai lutar. Conquistou na base da espada e do arco. Tá? Eu estou contando um pouco da história que não tem no livro, na verdade. Eu estou trazendo coisa a mais. Então é isso. Núbia, Kush, se torna um império. Esse império tinha uma cidade específica. Como o livro bem fala, essa região teve 3 cidades importantes. Lá nos primórdios, quando a Núbia, ou Kush,
era muito dominada pelos egípcios, tá? Uns 700, não, 600, século 7 a.C. Quando a Núbia estava dominada pelos egípcios, quando ela era colônia, a cidade mais importante era Kerna. Ficava bem ao norte da Núbia. Agora, essa é a cidade mais importante. Quando eles conquistam o Egito, a capital núbia era Napata, uma cidade chamada Napata, que era a capital desse Império Núbio. A cidade de Napata é uma cidade que, enfim, ninguém mais mora lá. Hoje é um sítio arqueológico. Muito bonito, inclusive. Me encanta essa hora. Um lugar muito bonito, inclusive. Mas Napata era uma cidade grande, com palácios, muitos templos e tudo mais. E Napata também foi uma cidade muito importante no comércio, na ligação entre Egito e a parte mais ao sul da África. O que eu quero dizer com isso? Que a Núbia, ela tanto, durante essa época aqui, eles tanto tinham uma relação com o Egito, mas também era uma relação com o restante da África. Napata tem um solo muito bom para a agricultura. Então, aqui, a agricultura e, mais ainda, a pecuária foram muito importantes. Foram muito importantes. Mas, seguindo, infelizmente, ou sei lá, enfim, que seja, isso aqui durou 50 anos, aproximadamente. Passados 50 anos, rolou uma guerra com os assírios, que veio, que foi. Para que não vem ao caso, que é muita história para contar, mesmo. Cush perde o controle do Egito. Perde o controle. Isso já no século século 6, 5. Perde o controle. E quando isso acontece, quando eles deixam de ser o império, a gente tem uns 300 anos sem informações. Não, não é não, uma cidade grande. A gente tem um período de 3 séculos sem informações sobre o que está acontecendo na região. O que eu quero dizer com isso? Não tem fonte. Lembra que o historiador precisa de fonte para estudar a história? Após terminarem esse domínio sobre o Egito, para de ter fonte. A gente não sabe o que aconteceu. Então, realmente, se pegarem algum livro sobre isso, vão falar, não se sabe o que aconteceu nessa época. Aí, roda o tempo, continua o tempo, continua o tempo. Começa em uma cidade mais ao sul, chamada Meroé. Ela cresce. Ela fica um pouco mais ao sul na Núbia. Ela cresce em importância e a gente volta a ter notícia do que está acontecendo. Meroé, se não me engano, Napata vai ser séculos 8, 7. Vou botar aqui. 8, 7 aproximadamente. Meroé já é séculos 2 antes de Cristo. E um pouquinho depois também. Ela surge séculos 2 e 1 e continua um pouquinho até o século 4. Isso. Século 4. Entre esses dois períodos aqui, a gente não sabe o que está acontecendo. Tá? Desculpa, a gente realmente não tem notícia, não tem fonte. Mas, quando chega a Meroé, é interessante ver como tem chamam de renascimento núbio, um renascimento cuxita. Por quê? Essa nova cidade, Meroé, foi muito rica, muito próspera e muito forte militarmente. Inclusive, fundamental para Meroé, além de agricultura, pecuária, isso é muito legal. As rainhas guerreiras.
A gente sabe que nesse período viveram em Meroé, comandaram esse reino centrado em Meroé, rainhas guerreiras, mulheres, negras africanas, claro, que não só comandavam o reino todo, mas também eram líderes do exército. Uma delas, inclusive, que me fugiu o nome agora, ela enfrentou Roma, enfrentou a tentativa de... Quando Roma tenta conquistar, ela enfrenta e ela derrota os romanos. O nome dela, deixa eu pegar aqui para vocês. Qual é o nome dela, gente? É verdade. O nome dessa rainha guerreira é um nome bem feito. Rainha Amani-Shakita. Amani-Shakita. Ela foi uma rainha guerreira de Kush, dessa época aqui de Meroé, que ela enfrentou os guerreiros. Essas rainhas guerreiras, elas tinham um nome. Elas são conhecidas pelo nome de Candans. Era o título delas. Então, essa Amani-Shakita era uma Candans de Meroé. Meroé, que era a capital desse reino de Kush. Okay? Então, temos que durante muitos milênios, essa região de Kush, Núbia, esse reino, primeiro sofreu bastante com a relação com o Egito. Sofreu muito, era uma colônia mesmo. Eram explorados, graças também a terem ouro. Mas depois de um tempo, eles viram a mesa, viram o jogo. Eles conquistam o Egito. Então, o jogo virou. Tá vendo? Porém, esse domínio sobre o Egito cai, chegou ao fim. E durante algum tempo... Exatamente. E durante algum tempo, a gente fica sem notícia do que está acontecendo. Até que há uma espécie de renascimento em Meroé, no Egito. Meroé, um pouco mais ao sul. Uma região até bem mais fértil para a agricultura. E que lá surge um novo reino cuxita. Um novo reino núbio. Um reino que teve uma predominância muito grande das Candãs, rainhas guerreiras. ênfase para Amani-Shakita, que enfrentou os romanos no tapa e na espada. Tá? Foi na guerra mesmo. E ela conseguiu impedir que os romanos conquistassem a Núbia. Os romanos conquistam o Egito. Mas eles nunca conseguiram conquistar a Núbia. Nunca. Graças a Candãs. E vai acabar o tempo da aula, meu Deus.